Quando o medo é muito grande, o medo de agir, medo de fazer, medo de realizar, medo de resolver aquele problema for muito, muito grande, o que fazer? Use fralda descartável. É isso aí, Juliana, vamos trabalhar, solta a vinheta. Olá, eu sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo a mais um Espiritualidade na Prática, os Mistérios da Alma. Eu, a equipe Luz da Serra, a Juliana, essa cabrinha famosa e todo mundo aqui do Luz da Serra fazendo o nosso trabalho todos os dias para levar para você aquele caminho fácil, objetivo, prático, direto, para você não ter desculpa para não melhorar. Ou seja, se você não melhorar é porque você não quer melhorar mesmo e pronto, aí você faz um carimbo, manda fazer um carimbo, carimba na testa que diz assim, não quero melhorar, não quero evoluir. Mas se você quer evoluir, quer melhorar, quer crescer, mesmo que seja um pouquinho, como é a evolução humana, vamos junto que vai fazer a diferença para você. O medo já te paralisou alguma vez? Eu acredito que sim. Medo de enfrentar aquela situação, medo de sair de um trabalho e encarar outro, medo de sair de um relacionamento, medo de ingressar no relacionamento, medo de aceitar o pedido de casamento de alguém, medo de encerrar o casamento com alguém, medo de fazer uma viagem, medo de ingressar em algo, medo de que não vão gostar de você, medos e medos. Isso é comum para você, isso é comum para mim. Agora, qual é o principal jeito que as pessoas têm de atuar para lidar com medos? O principal jeito que elas têm é procrastinando. Procrastinando. E por isso que as pessoas adoram aqui no YouTube perguntar, Bruno, o que eu faço para procrastinação? O que eu faço para procrastinação? Na verdade, a procrastinação é um sintoma do medo. Medo que você está de fazer algo, de agir em algo, de mudar alguma coisa e você procrastina. Então é um medo inconsciente. Então o que a gente costuma fazer quando o medo surge? O medo de mudar de casa, de comprar, de vender, de namorar ou de encerrar um namoro, de ir trabalhar num lugar ou parar de trabalhar num lugar, de começar um negócio próprio ou encerrar um negócio próprio, qualquer que seja uma grande decisão na sua vida que gera medo, a gente estagna, a gente para. Por quê? Porque a gente quer ter a confiança para vencer o medo e para depois agir. Esse é o principal erro. Você achar que você tem que resolver um problema primeiro, para que o medo passe, para depois você abrir distância, para você ir à frente, para você fazer o que você tem que ser feito. E olha, isso não funcionou, nunca. Não funciona e nem nunca vai funcionar. Então a minha receita é fralda descartável. Sabe fralda descartável de criança? Pois é. Quando você tiver uma situação bem difícil para fazer, você veste essa fralda descartável. E, infelizmente, eu não lembro o nome do coach que eu assisti uma palestra que ele ensinou isso. Quando você está com muito medo, mete uma fralda descartável e vai. O que ele queria dizer? Que se você se cagar, se você se borrar de medo, você tira a fralda, joga fora, se limpa e tá tudo bem. Então, em outras palavras, o que essa metáfora meio gauchesca e tosca quer dizer? Eu gosto dela. Que não tem como agir sem medo. O medo, então tem duas coisas que você tem que saber. Não há como acabar com o medo para agir. Você pode se preparar, você pode estudar, você pode fazer um milhão de coisas, mas o medo não há como ele ir embora para você agir. Então a primeira coisa que você tem que entender é, haja independente do medo. Você tem medo de viajar? Haja, senão o medo cresce. Você tem medo daquele relacionamento? Haja, senão o medo cresce. Você tem medo de uma coisa na sua família? Haja, senão o medo cresce. Você tem medo daquela resposta? Vai fazer, senão o medo cresce. Esse é o primeiro ponto. Se você não agir, o medo cresce. E o segundo passo é que quando você age, é que o medo diminui. Então só tem um jeito de você abafar o medo, agindo. E com fralda descartável. Em outras palavras, vai, mete a fralda descartável e vai na direção, se prepara como você puder e vai. Porque cada dia sem ir, sem fazer, deixa o medo crescer. Quando você estagna, o medo cresce e vira procrastinação. Então você que está procrastinando, qual é o medo que você não está enfrentando? Mete uma fralda descartável lá e vai, moleque, vamos em frente. Nós estamos falando de agir independente do medo. Não dá para ir sem medo. Você tem que ir com o medo. E à medida que você vai com o medo vai passando, o medo vai passando, o medo vai passando, o medo vai passando, e o medo deixa de virar medo. E você simplesmente não sucumbe mais, você fica soberano, você se opõe ao medo e tudo muda para você. Parece tolo, né? Mas a gente tem que pensar. Então minha dica para você é o seguinte. Primeiro lugar, deixa muito bem claro que medo é este. Segundo lugar, veja que ações você pode ter para lidar com esse medo. Você pode às vezes ter que estudar alguma coisa, ter que se organizar, ter que planejar. Tudo bem.
Terceiro lugar, haja, porque se você não agir, o medo cresce. E quarto lugar, quando você estiver agindo, você vai perceber o medo diminuir. Esse é um ciclo para você vencer o medo. Agora, eu tenho certeza que se você testar, você vai ver o resultado. Entretanto, eu preciso ser sincero para você e dizer que tem outras coisas externas por aí, como a que eu vou falar, que ajudam você a lidar com esse sentimento desagradável de sentir o medo. Mas lembra que todos esses passos que eu falei você não pode deixar de lado. Mas uma das coisas que muda a sua realidade é que o medo é um campo de energia. É uma emoção, pensamento e sentimento que você tem. E como tal campo de energia, você não vê por aí as pessoas falando, vou tratar o seu campo de energia. A gente tem um erro grave que as pessoas querem tratar com remédios. Quando você está emocionalmente mal ou quando você está com algum problema psicológico. Isso é um grande erro, isso é um elo perdido da nossa medicina. Porque se a gente tem alguma coisa na nossa alma gritando, é a alma que tem que tratar. E eu, como químico, posso falar para você que quando você tem um problema da alma, não adianta tratar o corpo com remédio. Mas nas plantas, na energia das plantas, há um caminho. E esse caminho é um caminho que ajuda você a equilibrar suas emoções, pensamentos e sentimentos, que muitas vezes pode ser uma das ações para você começar a mudar aquela realidade na sua vida. E olha, nós estamos produzindo a 5ª edição do Circuito das Ervas. E na 5ª edição do Circuito das Ervas nós vamos ensinar como é que isso funciona e como, por exemplo, você pode acabar com medo com tratamentos naturais, 100% sem contraindicação, num conteúdo 100% online, 100% gratuito, mas que começa no dia 1º de setembro e se encerra lá no dia 13 de setembro. O que você precisa fazer para participar e conhecer essa terapia que já mudou a vida de muitas pessoas é acessar algum link nessa página. Se você está vendo pelo celular, está na descrição. Se você está vendo no computador, é provável que apareça aqui. Mas na descrição do vídeo você vai ver esse link para você se cadastrar e participar do 5º Circuito das Ervas 100% online. Essa é uma dica de tratamentos naturais com a energia das plantas e o poder oculto das ervas para lidar com sensações e emoções como a do medo, por exemplo. Mas eu espero sinceramente que você tenha entendido que quando você procrastina, você está escondendo algum medo e que quando você não age, o medo cresce. E quando você age, o medo diminui. Mete uma calça descartável e vai. Olha, eu faço o que eu faço porque eu sei que às vezes uma pequena sacadinha, uma pequena dica, uma indicação minha pode mudar a sua realidade. Eu sei que o milagre é você que faz com a capacidade de transformar as suas informações, os seus aprendizados em ação. E é por isso que eu faço o que eu faço todos os dias com a nossa equipe. Então vai lá, faz a sua parte, você pode fazer diferente. Se algum dia falaram para você que você não podia fazer diferente, mentiram para você. Até aí tudo bem, as pessoas mentem, mas você acreditou nessa mentira. E eu estou aqui para ajudar você a desacreditar dessa mentira e começar a prestar atenção nas verdades que fluem do seu coração. Se você gostou desse vídeo, curte ele, deixe seu comentário aqui embaixo, tem uma setinha para você compartilhar, compartilha nas redes sociais, até no WhatsApp, Facebook, tudo que dá. Compartilha com tudo, com o porteiro, com o pedreiro, com o encanador, com o pintor, com o vizinho, compartilha. A outra coisa é o seguinte, se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem uma sinetinha, se você está vendo pelo celular, para receber notificações do nosso canal. E se você está vendo no computador, tem um solzinho que aparece no vídeo para você clicar ali e se inscrever. É o melhor jeito que você tem de receber os nossos vídeos diários. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez, eu acredito em você, senão eu não estava aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.